Olá, eu me chamo Pamela Barroso e estamos iniciando mais um programa Personalidades. Hoje eu tenho o prazer em receber em nosso programa uma figura muito conhecida em nossa cidade, Reinaldo Zucatelli. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que será um programa com muito conteúdo. Muito obrigada por ter aceitado, viu? Ok, vamos. O prazer é nosso e a gente que agradece pelo convite. E olha, você aí de casa com certeza já ouviu falar esse nome, Reinaldo Zucatelli. Eu gostaria que, por favor, o senhor se apresentasse para quem está em casa. Quem é Reinaldo Zucatelli? Pois não. Bom, Reinaldo Zucatelli é um cidadão que, embora é cidadão marabaense, porque eu tive a honra de receber o título pela Câmara de Vereador de Marabá, quando eu fui vereador dessa cidade, mas que chegou aqui no final da década de 70, bem no início, vou dizer assim, do progresso de Marabá, que na época nem existia Nova Marabá ainda, né? E nós logo em seguida pegamos aquela grande enchente de 80 e nós começamos a trabalhar na região, né, desde do meio da década de 70, com toda a nossa família que veio do Espírito Santo para cá, e constituímos família aqui, né? E continuando trabalhando em vários segmentos, né? Na indústria madeireira, na pecuária e depois também na revendas de veículos, né? Bem no início da década de 80. E continuamos aí fazendo, como se diz, fazendo o que pode nessa terra tão abençoada por Deus. Quer dizer que veio do Espírito Santo, mas acabou se apaixonando por Marabá e aqui está até hoje. Seu Reinaldo, é uma pergunta muito comum, né? Quais são as suas atuações hoje? O senhor empreende em Marabá há muitos anos. Hoje, quais são as suas atuações em Marabá? Hoje nós atuamos na área de veículos, né, com algumas marcas de veículo, como a Fiat, a Mitsubishi, e temos também revendas também, não só em Marabá, mas em outros estados, da linha amarela, XMG, ALS, Tractor e Januário, e tem outras marcas agregadas a essas marcas, mas também atuamos fortemente na pecuária, né? Na pecuária, tanto na pecuária comercial para carne, como também para melhoramento genético do rebanho, né? Excelente. Hoje, em torno de quantos empregos, direta e indiretamente, o senhor acaba gerando com seus empreendimentos na nossa cidade? Em torno aí de 500 empregos diretos, né? Entre fazendas e da área comercial, né? Na cidade. E nessa fase, o senhor chegou a mencionar que aqui em Marabá o senhor já atuou como vereador desta cidade. Como é a sua relação hoje com a política? Como é que você vê? E é muito interessante para mim entrevistar alguém, uma figura tão representativa em Marabá, que está há tantos anos atuando, empreendendo, e a gente sabe a força que o empreendedorismo traz à cidade, né? O quanto que é fundamental. E conversar com uma figura que viu todo esse crescimento da cidade. E hoje, como é a sua base política? Como é a sua visão quanto à nossa atuação hoje? Olha bem, eu tive o prazer de me eleger vereador em Marabá em 88 e depois também compus uma chapa de prefeito, né? Fui vice-prefeito do prefeito, na época, Haroldo Bezerra. Então eu fiquei na política por volta de 8 anos. E por questões particulares, eu tive que abandonar a política para poder atuar mais nas empresas, né? Mas eu nunca deixei de ter aquele espírito político, não como político exatamente, mas de estar defendendo a nossa cidade, né? As necessidades da nossa cidade para melhoramento. Então a gente tem sempre feito esse trabalho e isso aí, como se está no sangue, a gente não para de trabalhar indiretamente nesse aspecto. Certo. Hoje, nos seus empreendimentos, qual a sua maior paixão? Eu vejo que tem uma veia muito grande da pecuária, não é isso? Sim. Na pecuária, nós somos filiados, né, na ABCZ, eu sou do conselho, inclusive, da ABCZ, que é uma entidade de mais de 100 anos, né? Por sinal, a associação é a maior associação de zebu do mundo, né? Em Uberaba. E
nesses 20 e poucos anos de trabalho de melhoramento genético, nós hoje trabalhamos com várias raças com melhoramento genético, desde o Nelore, né, que é o carro-chefe, ao Gir, fazendo Girolando, né, que é o leiteiro, gado leiteiro, e o Brahma, e o Sindhi, e nós temos também o gado pintado, preto e branco, que é um preto e vermelho, quer dizer, e que é uma grande tendência, né, de mercado. E falando de melhoramento genético, como eu estava falando há pouco, qual é o sentido disso aí? Não só fazer melhoramento genético para nosso rebanho, mas também democratizar com todos os vizinhos e amigos e pequenos, médios produtores e grandes produtores, com o nosso trabalho de melhoramento genético. Só para vocês terem uma ideia, no gado leiteiro, hoje nós produzimos uma girolanda, que numa tirada só de leite, que na média nacional o gado comum é 3 litros, mais ou menos, a nossa proposta é com uma novilha nossa, prenha, que a gente vende ela prenha, já que ela já vai parir e produzir leite com poucos meses, ela vai produzir para 5 vacas que você tem hoje na sua propriedade. Então, aquele produtor que ainda está trabalhando com aquele gado comum, ele pode adquirir da Fazenda Sororó, cada unidade que ele adquirir, ele pode eliminar de 4 a 5 vacas que ele tem na propriedade. Isso vai diminuir o trabalho, diminuir o consumo de pastagem ou de ração, né, diminuir consumo de medicamentos. Então, é uma economia com a mesma produtividade. Tá? Então, melhoramento genético é isso. Então, nós fazemos hoje, atendemos praticamente todos o Pará e também alguns estados que a gente tem feito leilão também a nível nacional e vendemos para muitos estados aí de Mato Grosso, o Nordeste quase todo, né? O Goiás. Então, a gente hoje atende boa parte do Brasil com a genética da RR Fazenda Sororó. Excelente. Eu vejo que nessa questão da pecuária, nós temos crescido, né? A pecuária no nosso estado tem crescido a uma relevância realmente nacional. O senhor enxerga dessa forma? Sim, com certeza. Marabá hoje tem... Marabá, eu digo, é a nossa região sul do Pará, né? Sul e sudeste do Pará, onde compreende aqui, seria o nosso futuro estado de Carajás, que é uns 30 e poucos municípios aí. Nós temos 20 milhões de cabeça, uns dizem até 22 milhões de cabeça. Isso corresponde a 10% do rebanho brasileiro. Então, só na nossa região aqui tem mais de 10% do rebanho brasileiro, que é em torno de 210 milhões de cabeças. Então, a gente contribui muito com a pecuária e eu diria ainda que na nossa região é uma região que a carne é uma carne sadia, porque é uma carne que o boi só come pastagem mesmo, né? Não é um boi que é criado com certos... alimentos de derivado de alguma coisa, né? E aqui não, é capim, boi criado do capim. Então, é um boi verde. Então, o que é que acontece? É um boi muito sadio, uma carne muito sadia, e nós contribuímos, sim, com a exportação, né, de carne para fora do país e também para atendimento do consumo doméstico do Brasil. Uma pergunta, hoje com a sua vasta experiência, né? São muitos anos empreendendo nesse segmento e sempre trazendo muita inovação e pouco tempo de conversa você já percebe o quanto que o senhor realmente entende do segmento, o quanto que você estuda da área. Qual o seu conselho para pequenos pecuaristas que estejam começando hoje? Porque quando a gente conversa com alguém com experiência, você já sabe o caminho das pedras e sabe por onde ir e por onde não. Qual é o seu conselho hoje? Muito inteligente sua pergunta, porque hoje, às vezes a pessoa começa mal, começa com um rebanho
de baixa qualidade. E aí o que vai acontecer? Ele já é pequeno. Em uma propriedade pequena não pode pôr muita coisa. Então ele tem que saber que ele tem que começar com coisa boa, né? Com gado de procedência, né? Se for leiteiro, comprar animais que é feito de FIV, né? E nós fazemos isso com a fecundação in vitro, que é feito do embrião e que vai sair coisa boa, porque a gente tem a nossa base de ósseo tirado das nossas vacadas GIR e a gente faz o acasalamento em laboratório e pego os melhores reprodutores holandês, nacional e internacional. Por quê? Porque aí você faz o melhor animal para produzir mais quantidade de leite. E também no gado comercial, às vezes a pessoa não compra um reprodutor e bota um boi de boiada num rebanho e vai produzir um negócio inferior. Em vez de ele comprar um touro bom que vai produzir um bezerro que vai desmamar com uma arroba ou duas a mais e vai reduzir o tempo na pastagem dele, às vezes ele bota um reprodutor ruim e aí aquele boi que poderia sair com 2 anos e meio, ele vai demorar mais 1 ano a mais nas pastagens. Isso aí, tudo é custo. Sim. Então, é muito interessante que realmente o produtor, quando ele começa, seja pequeno, médio, ele tem que começar com uma essência boa, né? Reprodutor bom, se for fêmeas de qualidade, que realmente possa agregar no seu negócio. Excelente. Uma pergunta, eu vejo que você não tem nenhum pudor em explicar, em trazer clareza, conhecimento a outros que também venham empreender no mesmo segmento que você. E aí eu lhe pergunto, o senhor já viu que está tendo muito essa atuação de mentorias, né? Onde uma pessoa que é especialista em um segmento vem repassar esse conhecimento a outros que queiram também ingressar no mesmo segmento. Para você, isso é uma pretensão de atuação ou Olha não? bem, você falou em mentoria, eu já participei em São Paulo de mentoria com o economista Ricardo Salles. Ele, para você ter uma ideia, como se essa mentoria tinha pessoas do Brasil inteiro, cada um falando das suas experiências, né? E é muito interessante isso, essa troca de conhecimento, de know-how. E as pessoas hoje, ninguém vive sozinho. Nós temos que saber que nós temos que repassar os nossos conhecimentos, nós temos que democratizar, certo? Existe, inclusive, uma fala que o grande produtor, se ele quiser produzir bem na sua propriedade, ele tem que auxiliar os seus vizinhos, porque não adianta nada ele querer produzir bem, não ter praga na sua propriedade e deixar seus vizinhos com praga, produzindo mal, porque aquela praga vai vir para a sua propriedade. Então, você tem que democratizar. Se você quer ser o melhor, você tem que também querer dos seus vizinhos que seja o melhor, para você poder permanecer sendo melhor, porque senão você vai ter talvez pouca durabilidade. Para vocês terem uma ideia, nós fazemos dia de campo na nossa fazenda, no mínimo 3, 4 vezes ao ano. A gente passa todas as informações de plantio, né, por exemplo, de pastagem. As pessoas às vezes não acreditam. Eu já normalmente, 1 hectare de pasto, você tem que jogar em torno aí, uma semente média, 30 quilos por hectare, 20 e poucos quilos por hectare. Eu já formei com 4 quilos, porque comprei a melhor semente de 75 VC. Então, aí quando eu levei o pessoal para ver a pastagem na época, isso tem mais de 15 anos, muitos duvidaram. Por quê? Porque estava acostumado a jogar um produto ruim, um produto que não tem qualidade. Então, nós sempre procuramos fazer o melhor, comprar o melhor. Tá? E outra coisa que eu digo aqui, falando para os nossos produtores, nossos pecuaristas, nós fazemos análise em laboratório de todos os produtos que nós usamos na propriedade, desde o sal mineral, da ração, da semente, enfim, de todos, calcário, adubo, porque
muitas vezes a gente compra um produto e não vem aquilo que está no rótulo, né? Que está no seu no nível de garantia. Então, a gente tem que fazer análise para saber o que você está usando na sua propriedade e não ser enganado, né? E eu vejo que é muito poucos que fazem análise dos produtos que é adquirido para colocar nas suas propriedades. Excelente. Assim, um bom desse programa é que a gente, de fato, o senhor está partilhando muito conhecimento com pessoas, né, que vão, sim, com certeza, aprenderem muito com alguém que tem experiência, que já está há muito tempo na atuação e que preza pelo melhor e o melhor de tudo. Com os resultados que a gente já conhece do grupo, a gente, de fato, não tem como discutir que a atuação, essa gerência, né, a forma que você tem gerido esse segmento tem sido, sim, de muitos bons resultados. Então, hoje tem total propriedade para estar falando e explicando a respeito desse segmento. Inclusive, nós, como eu estava te falando, sobre integração, sobre dia de campo, que a gente leva as pessoas, eu, por exemplo, faço, às vezes, curso de inseminação. Sabe quem eu convido para ir para a nossa propriedade? Nossos vizinhos. Para levar, tem vizinhos que o próprio produtor vai fazer o curso de inseminação, ou se for um de médio porte, já manda o seu melhor vaqueiro para ir fazer curso de inseminação na nossa propriedade. E nós damos todo o auxílio de alimentação, de tudo, para poder, porque nós precisamos de melhorar a qualidade da mão de obra e tudo mais. E tem outra. Nós fazemos na nossa propriedade a integração lavoura, pecuária e floresta, né? Para quem não sabe, nós plantamos o eucalipto, né, junto com o milho e junto com a pastagem. Já planta o pasto, já na mesma hora que planta o milho, já planta a pastagem. Depois nós colhemos esse milho de forma para silagem ou para grãos. No caso, se ele passar do tempo, a gente colhe para grãos. E em seguida o capim já está sombreado e ele, com a tirada do milho, ele vai sair. Com um pouco mais de um mês, ele já está pronto para pôr gado. Ou quando a gente faz o eucalipto, porque eu faço também sem eucalipto, faz integração de lavoura com pecuária. Quando é assim, você já pode pôr gado com 45 dias, 60 dias no máximo, já está pronta a pastagem para pôr gado. Quando faz com floresta, que do caso lá, o que nós fazemos? Durante o primeiro ou segundo ano, nós vamos ter que colher esse capim com máquina e dar de forma de silagem. E com uma faixa de 2 anos, quando esse eucalipto já está num porte que já pode começar a pôr gado, a gente começa a pôr um gado mais leve, uma bezerrada e tal, até poder pôr gado adulto, certo? Então isso é muito interessante. Qual é a finalidade disso aí? Além de você aproveitar melhor a terra, você está usando, ao mesmo tempo, você está colhendo milho, você está colhendo, né, o grão, e você já está formando a pastagem. E o melhor de todos, você está dando um bom-estar aos animais, porque você está fazendo sombra. E por outro lado, você está tendo madeira para o futuro, para você ter madeira na sua propriedade. Isso tudo, por exemplo, é a mesma coisa do bem-estar animal. Nós damos periodicamente treinamento, vem profissional de fora, dá treinamento para lidar com gado, para dar um bem-estar animal. Né? Nas nossas propriedades, a gente não permite, em hipótese nenhuma, que alguém bata no animal ou grite com o animal, tá? Ele tem a mesma sensibilidade do ser humano, então ele precisa de carinho também. Então, com isso, nós trabalhamos muito essa questão do bem-estar animal, tanto questão de sombra, como questão do trato com o animal. O animal você não pode estar gritando e nem batendo. Usa-se uma bandeirinha, né, na ponta de uma vara, que o animal vai obedecer. Então, são essas coisas que a gente tem passado. Isso aí, todos os nossos funcionários que passam nas nossas propriedades, já no decorrer desses 40 anos, né, o que acontece? Eles saem com essa mentalidade, porque a gente passa isso diariamente para todos, né? Os vaqueiros, os capatazes, enfim, todos os funcionários da propriedade. E nesses 40 anos, como é a sua visão hoje quanto à mão de obra em nossa região?
Olha bem, mão de obra, eu tive agora, inclusive, um encontro com pecuarista do Brasil todo em Brasília, né? Nós tivemos um encontro com o presidente e isso aí é uma coisa que no Brasil todo nós estamos tendo problema de mão de obra, né? Então, por exemplo, nós já estamos preparados para aquele vaqueiro que montava, que tinha um filho que também continuava sendo vaqueiro, hoje ele não quer mais. Sim. Então nós estamos preparados para quê? Para daqui uns dias nós não vamos trabalhar mais com vaqueiro, vamos trabalhar com técnico agrícola, técnico agropecuário, e em vez deles usarem cavalo, vão ter que usar moto, né? É com outra mentalidade, né? Outro tipo para poder conseguir tocar o nosso negócio, porque aquele vaqueiro que só trabalhava em cima de um cavalo e tal, ele está desaparecendo, né? Então nós vamos ter que ter nas fazendas pessoas mais técnicas, usando outro tipo de meios para poder continuar nós produzindo a carne e o leite para a população do Pará e do Brasil. É interessante, porque, de fato, eu já ouvi de alguns pequenos produtores essa grande dificuldade, né? Encontram alguém, logo essa pessoa deixa o serviço, até porque hoje a facilidade de a pessoa encontrar outros meios de serviço também é. E acaba que essa questão da produção local, a gente vê que, de fato, cada vez mais as pessoas estão deixando de atuar, né? A gente percebe isso não só na pecuária, como também na agro, né? Isso aí, por exemplo, você tem os filhos dos vaqueiros, os filhos dos capatazes, poucos vão continuar, a não ser aqueles que vão fazer curso, de algum curso técnico, ou mesmo de faculdade de medicina veterinária ou zootecnia, mas existe hoje muitos técnicos agrícolas, técnicos em agropecuária, que a gente está vendo que esses vão substituir os tradicionais vaqueiros e vão trabalhar de forma um pouco diferente, igual eu falei. Vai ser uma pessoa mais técnica realmente, e cada dia mais nós precisamos disso aí, porque hoje o vaqueiro tradicional, ele é um semi-analfabeto, ele não consegue, às vezes, decifrar, né, um animal de raça e outro que não tem raça, a questão de controles, né, de medições que a gente precisa ter na propriedade. Nós precisamos de pessoas que realmente tenham um pouco mais de instrução para que ele possa manusear com ferramentas que a gente precisa para estar medindo, né, e sempre, como se diz, controlando melhor, né, o nosso trabalho, para sempre melhorar e oferecer maior proporção de carne e de leite para a nossa população. Entendi. Olha só, nós vamos a um breve intervalo, mas já voltamos com mais informações. Um programa realmente rico em muitas informações a você que é do meio da pecuária ou até mesmo não, que tem curiosidade, tem vontade de empreender no segmento. Com certeza é um programa muito interessante para você continuar conosco. Te aguardo.